Olá, pessoal, tudo bem? Eu andei postando alguns vídeos nos quais eu me referi à auto-hipnose. Eu falei sobre medos, falei sobre fobias, falei sobre questões financeiras e, além desses assuntos, nos vídeos eu fui falando sobre alguns outros pontos, sobre algumas coisas sobre funcionamento da mente e tudo mais. E acabou que vieram me perguntar sobre alguns assuntos que não necessariamente têm relação. Só que como as perguntas chegaram, né, mais ou menos no mesmo período, enquanto eu estava pensando sobre como responder uma determinada pergunta, veio uma outra, e eu acabei na minha cabeça relacionando os temas, e tem a ver também, né, com coisas que a gente pode trabalhar com a auto-hipnose. Então eu estou fazendo um vídeo agora que eu vou falar sobre questões que envolvem autoestima, mas ao mesmo tempo eu vou falar sobre questões que envolvem habilidades de comunicação. Então, vai ser interessante porque, de alguma maneira, nesse vídeo eu vou associar uma coisa com outra. Claro que não necessariamente todas as pessoas que têm alguma dificuldade de comunicação têm problemas de autoestima ou o contrário, mas eu quero puxar para alguns pontos aqui, né? E a auto-hipnose ela também poderia ser útil nesses casos, então eu vou comentar sobre isso também. O que acontece? A gente vai desenvolvendo, né, na medida que a gente vai crescendo, uma habilidade de comunicação natural. Então a gente vai crescendo no meio, a gente vai para a escolinha, a gente faz amigos, a gente vê como que os adultos se comunicam, como que as pessoas adolescentes se comunicam, e a gente é criança, então a gente vai tentando cada vez mais se comunicar igual às pessoas que a gente vê, que a gente admira, né? E a gente vai meio que copiando, fazendo uma modelagem inconsciente de padrões de comunicação, e a gente vai criando o nosso estilo de comunicação, por dizer assim. O que acontece? Em alguns tipos de contextos, de famílias, né, ou de criação, ou em decorrência de algum trauma, eventualmente, algumas pessoas acabam aprendendo ou deixando de aprender algumas coisas de comunicação que acabam interferindo negativamente no desenvolvimento dessa pessoa. Então, por exemplo, pode ser que ela foi as pessoas que estão educando essa pessoa, né? Por exemplo, os pais, a sociedade de uma maneira geral, ficam tanto criticando as coisas ou tentando corrigir essa criança, tudo que ela fala, alguém vem e fala o jeito certo de fazer aquilo, o jeito melhor de fazer aquilo. E aí pode ser que aquela pessoa, né, aquela criança comece a duvidar da capacidade dela. Então ela vai vendo que ela não pode errar, sabe? Que ela tem que fazer as coisas direito, que ela tem que fazer as coisas de uma maneira perfeita e tudo mais. Então isso vai gerando uma consciência ali para essa pessoa que limita a habilidade natural que as pessoas deveriam criar de se comunicar com outras pessoas, né? Limita o desenvolvimento natural que ela deveria ter. Então, algumas das características mais comuns que a gente vê, e não estou falando necessariamente sobre timidez, né? Mas a timidez também pode ser uma delas, mas algumas das características mais comuns que a gente vê sobre comunicação e sobre as pessoas que não conseguem desenvolver uma habilidade natural de comunicação, o que acontece, né? Enquanto a gente está vivendo num meio, a gente tem a capacidade de observação. A gente observa as pessoas interagindo, a gente vê elas fazendo, então a gente sabe como que os homens naquela cultura se comunicam, como que as mulheres se comunicam, como que as pessoas se vestem, qual que é a distância social aceitável naquele contexto, se as pessoas se cumprimentam apertando as mãos ou com um beijinho no rosto. Hoje em dia, por Covid, né, a gente praticamente dá um soquinho na mão, assim, isso acabou mudando a nossa questão cultural também. Mas as pessoas elas vão aprendendo, né, observando naturalmente mesmo como as outras se comunicam, e elas vão agregando ao comportamento natural delas. Algumas pessoas que têm essas dificuldades de comunicação, elas não fazem isso, porque a maior parte do tempo que elas estão num contexto com outras pessoas,
elas estão preocupadas ou interessadas sobre o que estão pensando dela, ou sobre que tipo de imagem ela está criando. Então, ela está numa paralisia analítica ali, né, num excesso de racionalização, que, ao mesmo tempo que ela quer ser bem vista, isso é uma coisa que impede ela a longo prazo de ser bem vista, de ser aceita, de ser reconhecida, porque ela não está conseguindo desenvolver uma forma natural de pertencer àquele meio. Então, ela não sabe que tipo de piada é normal ali naquele contexto, né? Que tipo de brincadeiras são aceitas. Muitas vezes essa pessoa também tem dificuldade de discordar de alguém, de falar não para alguém, porque ela acha que se ela falar não, ela vai queimar o filme dela, ou as pessoas não vão mais gostar dela. Então, às vezes a pessoa tem algum tipo de insegurança ali que ela tem uma dificuldade de discordar de alguém mesmo, né? Então, alguém dá uma opinião, ela tem uma opinião contrária e ela não consegue necessariamente mostrar uma opinião contrária, ou se alguém faz uma pergunta para ela, um convite de algum tipo que ela não gostaria de aceitar, ela acaba, por vezes, aceitando sem querer ter aceito aquilo, porque ela não tem a confiança necessária, a confiança suficiente para chegar e falar, olha, isso que você falou eu não concordo, ou então isso que você me ofereceu eu não estou interessado, obrigado e tal. E quando uma pessoa está bem com ela mesma, né, quando ela está se permitindo ser ela mesma, né, quando ela está se reconhecendo, se aceitando como pessoa, ela vai ter a habilidade natural de... E quando eu falo natural, é natural mesmo, tá? Muitas vezes a pessoa não está nem pensando sobre isso, mas ela vai ter uma habilidade natural de observar as pessoas interagindo, de começar a agregar ao comportamento dela outros comportamentos das outras pessoas, né? Quando a gente vive numa sociedade, a gente faz uma coisa que a PNL chamou de rapport, que é você ir meio que copiando algumas atitudes, alguns comportamentos das pessoas para que a gente se pareça mais com elas. Isso a gente faz um pouquinho inconscientemente e a gente aprende na PNL a fazer isso também de uma maneira consciente, né? Sabendo algumas técnicas específicas para que o meio nos veja como alguém igual. O meio pode ser uma pessoa ou pode ser um grupo de pessoas, né? Então, quando uma pessoa está bem com ela, que ela está sentindo ali que ela tem o direito de estar ali, que ela tem o direito de pertencer, isso ela está menos preocupada com o que estão pensando dela, mas ao mesmo tempo estão pensando o melhor dela. Então, olha que interessante. Quanto mais uma pessoa está preocupada sobre o que estão pensando dela, pior vão pensar dela. Porque ela não vai estar agindo naturalmente, ela não vai estar sendo uma pessoa natural, não vai estar sendo uma pessoa ali. Ela vai estar ou muito quieta, ou ela vai ficar dando muita justificativa. Então, uma pessoa que está bem com ela mesma, às vezes ela fala alguma coisa, alguém discorda dela, ela conversa naturalmente. Uma outra pessoa que não está muito bem, muito segura dela mesma, ela às vezes fala alguma coisa, alguém discorda, daí ela fica justificando, fica contando história, fica tentando se explicar, sabe? E essa necessidade de ficar se explicando toda hora, se justificando toda hora, acaba mostrando para as pessoas, né, esse tipo de insegurança. Então, ao mesmo tempo que as pessoas mais inseguras, né, ou, né, como eu falei, com autoestima um pouquinho mais baixa, estão preocupadas com o que pensam dela, quanto mais preocupada ela estiver, menos ela vai conseguir se sentir aceita, porque as pessoas vão estar olhando ela de uma maneira diferente. E quando a pessoa consegue agir com confiança, ela vai acabar conquistando mais fácil as pessoas. Mas o que é interessante quando a gente fala sobre agir com confiança? Algumas pessoas acham que agir com confiança é falar alto, ser espaçoso, sabe? Encostar em todo mundo e tudo mais. E é uma coisa bem interessante, porque normalmente adolescentes acabam inconscientemente tendo essas noções e eles tentam supercompensar uma falta de confiança.
Então, a gente vê, às vezes, adolescente falando muito alto, ou ele vai sentar, ao invés de sentar de um jeito normal, ele senta praticamente com as costas no encosto da cadeira e fica com a perna do outro lado da sala ali. Então, ele está tentando mostrar uma confiança, mas ele está exagerando, ele está extrapolando uma coisa que é aceitável socialmente. Então, a pessoa que está agindo com confiança, ela não está extrapolando, não está falando muito alto. Claro, às vezes a pessoa tem aquilo naturalmente, né? Ela fala assim com o cachorro, ela fala assim com a mãe, ela fala assim num grupo de amigos. Agora, quando a pessoa ela tá diferente, e eu já falei, quem já tem, né, o meu curso de análise de perfil de comportamento, as pessoas realmente mudam a personalidade, o comportamento delas de acordo com o contexto, mas quando a pessoa extrapola muito, a gente sente que alguma coisa tá estranha ali, tá diferente ali. Então, quando a gente fala em confiança, a gente está falando em algumas coisas. Primeiro, a pessoa saber quais são os limites dela. O que é isso? Saber quais são meus limites. Até onde as pessoas podem ir comigo? Né? Que tipo de brincadeira eu aceito? Aonde que eu deixo as pessoas encostarem em mim? Que tipo de conversa eu me sinto à vontade de conversar e que tipo de conversas ou assuntos eu não me sinto à vontade de conversar? Que tipo de intimidade as pessoas podem ter comigo? Então, tudo isso consiste na pessoa conhecer os próprios limites. E um outro aspecto é a pessoa, quando ela percebe que esse limite está sendo violado, ela ter maneiras assertivas de defender aquele limite. Né? Então, a pessoa não precisa gritar, não precisa agredir, não precisa xingar, não precisa falar alto, porque se ela tiver realmente íntegra, bem organizada internamente, ela vai conseguir defender os próprios limites dela sem precisar dar um soco na cara de alguém, ou ofender alguém, ou gritar e ir embora. Então, ela vai ter uma forma ali mais socialmente aceita para defender os próprios limites. Só que também está associado à confiança a pessoa abrir os próprios limites, né? Se a gente não abrisse os nossos próprios limites, a gente nunca conseguiria ter mais entrosamento, mais intimidade com as pessoas. Então, quando eu abro os meus limites, eu permito que as pessoas se aproximem mais de mim. Só que eu só consigo abrir meus próprios limites de uma maneira saudável se eu souber quais são meus limites e souber defender os meus limites se eu precisar. Então, normalmente as pessoas que são desconfiadas de tudo, ou que são essas pessoas que xingam, que fazem barraco, que defendem, que agridem, elas têm dificuldades de abrir os próprios limites porque elas não confiam que elas vão ter uma maneira saudável de defender aqueles limites. Então, na PNL sistêmica, a gente inclusive utiliza, né, o conceito das energias arquetípicas e a noção de conhecer os nossos limites, defender os limites, a gente chama de velocidade, que é uma energia que a gente tem interna, uma energia inerente, todas as pessoas têm isso. Algumas pessoas têm ela de uma maneira, né, igual eu falei, não tão integrada, e aí a pessoa acaba extrapolando e tudo mais. E a capacidade de abrir os próprios limites, de se aproximar, de dar carinho, de carinho, é a ternura. Então, por exemplo, quando a pessoa tem a ferocidade e a ternura juntas, a pessoa consegue saber os limites, defender os limites e, se ela quiser, ela abre os limites, mas ela só consegue abrir porque ela tem o senso interno de que ela vai saber parar alguém, por exemplo, que estiver extrapolando os limites. E existe também a energia, né, já que eu falei, do bom humor, da questão da brincadeira mesmo. Mas eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, e não vou ficar falando, também aprofundando o conceito das energias arquetípicas aqui, porque é um conceito bem mais complexo do que isso. Então, quando as pessoas elas só abrem os limites sem ter a questão da ferocidade, isso também é um problema. Porque muitas vezes é aquela pessoa que abre mão do que é importante para ela por não conseguir falar não, esse tipo de coisa que eu já estava citando antes. Então, a pessoa acaba extrapolando os próprios limites.
para não infligir o que ela acha que são os limites da pessoa. E quando a gente trabalha uma questão de autoestima, a gente ajuda a pessoa a construir essa questão da ferocidade, né? Essa questão de saber os limites, saber o que ela aceita. Quando a gente fala em autoestima, também, né? Tem uma coisa relacionada a pessoa conhecer os próprios valores, saber o que é importante para ela, tem todo um esquema, né? Sobre construir o nosso real senso de autoestima e de identidade. E a pessoa constrói, sabe os limites e tudo mais, e sabe se tornar vulnerável às vezes. Né? Mas ela só pode se tornar vulnerável com segurança se ela tiver capacidade de se defender. E se defender não é agredir. Se defender é socialmente, educadamente, de uma maneira natural e o ideal mesmo, né? Quando a gente fala em idealismo mesmo, o ideal é que as pessoas consigam cortar alguém, por exemplo, que está sendo meio... fazendo alguma piada ali que não está sendo tão interessante e tal, usando o mesmo tom de voz, sem levantar a voz, sabe? Sem reagir emocionalmente, internamente. Claro que algumas coisas é mais fácil que a gente mantenha a emoção, e algumas coisas realmente nos tiram mais do nosso centro, de acordo com quanto que a gente já lidou com isso ou sabe lidar com isso. Na medida que as pessoas vão construindo o senso de identidade delas, elas vão começando a perceber o que elas têm que mostrar para as pessoas. Né? Então, ela vai idealizando ali um eu, e ela fala assim, puxa, as pessoas vão gostar de mim se elas virem que eu gosto de Engenheiros do Havaí. As pessoas vão gostar de mim se elas virem que eu gosto de xadrez. As pessoas vão gostar menos de mim se elas virem que eu não gosto de ervilha. Então, eu não posso contar para ninguém que eu não gosto de ervilha, mas nesse grupinho aqui, todo mundo gosta desse tipo de música, então eu gosto dessa música também, então eu vou enfatizar isso daqui. Então, a gente vai criando uma coisa chamada autoconceito, que são alguns resumos de identidades que eu tenho. E aqui, eu estou dando alguns exemplos de gostos, né, de música, de culinária e tal, mas o nosso autoconceito, ele também vai entrar na questão assim, eu sou bonito ou feio, eu sou saudável, eu sou magro ou gordo, eu sou inteligente ou eu não sou inteligente, né? Eu tenho talento para tal coisa e eu não sou muito bom em outra coisa. Então, na medida que eu estou construindo o meu senso de identidade, eu vou criando o meu autoconceito. E a autoestima, para falar de uma maneira resumida, ela é a minha opinião sobre meu autoconceito. Então, se eu gosto das coisas que eu sou, que eu acredito que eu sou, né, que é o meu autoconceito, a minha autoestima vai ser alta. Né? Autoestima é alto com U. E não quer dizer que a estima é elevada. As pessoas confundem isso, né? Tem gente que fala assim, uma pessoa tem autoestima ou baixa estima. Na verdade, não existe baixa estima. Existe autoestima alta e autoestima baixa. Porque auto é a estima, quando a gente fala em auto, né, é sobre si mesmo. Então, quando a gente fala em autoestima, é a estima da pessoa, ou seja, qual é a opinião dela, as emoções dela sobre si mesmo. E quando a pessoa tem autoestima baixa, significa que ela tem um autoconceito que ela não gosta muito, que não agrada muito ela, que ela vê como algo que não vai ajudá-la tanto socialmente e tudo mais. Outra característica das pessoas que têm autoestima um pouco mais baixa é que elas têm muito medo de errar. Então, as pessoas às vezes deixam de fazer muitas coisas por medo de não fazer certo. E ela acaba, muitas vezes, não fazendo nada, por medo de errar. Só que ela também não faz certo. Se ela não faz nada, ela não fez certo, mas também não errou. Então, uma característica da pessoa que tem autoestima baixa é que tudo bem ela não fazer, desde que ela não faça errado. Então, ela prefere não fazer do que fazer e não estar perfeito. E esse tipo de exigência de perfeccionismo é
é uma coisa extremamente limitante, porque as pessoas, às vezes, elas aceitam condições de vida que são bem baixas em relação à capacidade que aquela pessoa poderia ter de atingir resultados na vida, porque ela não faz por medo de não estar perfeito. Então, as pessoas dizem, né, que a pressa é inimiga da perfeição, e a gente sempre aprendeu, né, a pressa é inimiga da perfeição, só que eu aprendi que a perfeição é inimiga do progresso. Porque se a gente tenta fazer tudo perfeito e a gente não faz enquanto não está perfeito, a gente nunca vai fazer nada. As primeiras vezes que a gente faz uma coisa, é claro que aquilo vai apresentar falhas, vai apresentar erros. E eu melhoro na medida que eu vou percebendo meus erros e aprendendo com os meus erros. E aqui entra o conceito de feedback. Porque outra característica das pessoas que têm autoestima um pouco mais baixa é que quando alguém vem dar um feedback corretivo para essa pessoa, né? Um feedback corretivo é algo que a pessoa deveria fazer um pouquinho diferente, a pessoa, ou ela vai fazer aquilo que eu falei, que ela vai ficar se explicando, ou ela vai sentir que ela é inadequada. Então, às vezes, a pessoa vem e dá um feedback assim, olha, aquele comportamento que você teve naquele dia ali e tal, sabe? Quando você fez aquilo, eu me senti de tal forma e eu fiquei meio chateado, então eu tô te contando isso para você saber. Então, a pessoa, ela dá um feedback específico de um comportamento específico, de como que ela se sentiu, e a pessoa, ela entende aquilo no ego ali, ela entende aquilo no eu mesmo, na identidade dela. E a pessoa, como ela está com a necessidade de fazer alguma coisa perfeita, os feedbacks de correção, né, que mostram que as coisas que a pessoa fez não foram perfeitas, vão afetar muito mais a pessoa do que quando a pessoa ela tem uma autoestima mais alta. Porque alguém vai dar um feedback para ela, vai agradecer o feedback. Né? Quando ela estiver jogando um jogo com alguém e a pessoa jogar melhor do que ela e ganhar, ela vai ficar feliz pela partida. Por quê? Porque a outra pessoa apresentou um desafio que foi realmente interessante e a partida foi boa. Por exemplo, eu jogo xadrez. Quando alguém joga xadrez comigo e ganha de mim porque a pessoa fez jogadas geniais ali, eu falo, nossa, que legal, o que eu posso aprender com isso? Claro que quando eu erro muito e eu perco porque eu errei muito, eu tento aprender com os meus erros também, mas eu sinto uma coisa interessante que eu não fui um bom adversário para o meu oponente. Então é como se eu ficasse um pouquinho chateado por não ter dado para aquele oponente uma experiência tão boa, um desafio tão bom. E quando a pessoa tem autoestima baixa, ela não está nem aí se ela jogou bem ou se o oponente jogou mal, ela só quer ganhar. Então é interessante a gente pensar nisso também, né? As pessoas, não é o resultado, não é ganhar ou perder, quanto que aquilo foi, quanto que cada um fez o melhor. Porque se eu estou jogando com um oponente xadrez e eu não sou o meu melhor, eu não estou dando para ele a melhor partida que ele poderia estar jogando comigo naquele momento. Então é como se eu não estivesse honrando o tempo dele fazendo aquilo. Se eu faço um monte de coisa errada e entrego o jogo, eu não estou honrando o tempo dele, eu não estou ajudando ele a ser o melhor que ele também poderia estar sendo. Porque ele também está sendo menos desafiado. E a pessoa que tem autoestima mais baixa, ela não está preocupada com isso, ela não está preocupada se ela vai aprender. Se o oponente errar, ela ganhar porque o oponente errou, ela pode ter errado ela pode ter errado, mas se o oponente errar mais, ela vai ficar feliz porque ela ganhou. Então, quando a gente está pensando sobre esse tipo de característica, a gente vai diferenciando algumas características, né, sobre as pessoas, e isso nos explica por que algumas pessoas evoluem no que fazem e outras estão sempre ali fazendo as coisas do mesmo jeito. Porque quando a gente vê os nossos erros e a gente aprende a acolher os nossos erros e a gente aprende com os nossos erros, a gente aprende mais. A gente está sempre se renovando, se reinventando, se aprimorando. Quando a gente vê os nossos erros e fica justificando, fica dando desculpa, fica negando, reprimindo, se culpando e tal, a gente não aprende com os erros
e faz as coisas da mesma forma. Então, olha quanta coisa está associada a questões com autoestima. Eu comecei focando mais na questão da comunicação, né, que foi uma coisa que pediram para falar, mas agora já começa a ficar totalmente associada uma coisa com a outra. E você pode ver, né, que a autoestima está associada a muitas outras coisas também. Eu dei o exemplo de aprender uma coisa aqui no jogo de xadrez, mas a gente poderia pegar esse exemplo e colocar em qualquer área da nossa vida. Então, quando a pessoa tem uma autocrítica, uma autoestima ali muito, muito pesada com ela mesma, né, muito julgadora com ela mesma, ela se impede de ser o melhor que ela poderia estar sendo, porque ela não aprende com os erros. Uma outra característica que normalmente as pessoas com autoestima mais baixa têm é quando ela recebe um feedback de alguém, ela fica procurando um problema naquela pessoa também. Por exemplo, alguém vem e fala assim, Bruno, você fez aquele prato, né, na cozinha ali, aquele brigadeiro não ficou tão bom. Eu falo, mas e você que aquele dia fez aquele suco e ficou ruim? Então, eu não estou ouvindo um feedback e tentando aprender com ele. Eu estou mais preocupado em defender o meu ego aqui. Então, aquela coisa que eu falei da ferocidade, de defender meus limites e de me permitir ser vulnerável, está associado aqui também. Porque eu falo, poxa, interessante, mas me fala, o que não ficou tão legal? Ele ficou muito duro, ele ficou muito doce, ele ficou muito queimado, o que é, né? O que você acha que eu poderia fazer da próxima vez para que ele ficasse melhor? Isso me daria a chance de aprender. Se eu criticar uma coisa sobre a pessoa, eu não estou aprendendo melhor aquilo. Eu vou deixar a pessoa chateada, a pessoa vai cada vez mais ver que ela não tem a abertura de me corrigir, né? Então essa pessoa ou simplesmente ela vai passar a me ignorar, ou quando ela tiver uma correção que ela vê que poderia me ajudar na minha vida, ela não vai fazer, isso vai me impedir também. Então isso vai restringir de várias formas a minha comunicação, as coisas que podem estar acontecendo comigo. Ou então, se eu descubro que alguém falou de mim para outra pessoa e eu paro de gostar daquela pessoa. Né? Claro, não é legal falar mal de alguém pelas costas, mas eu descubro que alguém falou alguma coisa de mim, daí eu começo a eu perceber coisas negativas, procurar coisas negativas sobre a pessoa para meio que para justificar os meus erros, por dizer assim, porque aí eu acabo pegando mais leve comigo mesmo. Mais um ponto aqui, as pessoas que não arriscam, elas acabam não aprendendo. Então, isso impede elas de pensarem melhor, de fazerem melhor as coisas. Elas são intolerantes com os erros dos outros, porque geralmente elas são intolerantes com os erros delas também. Então, quando a gente vê uma pessoa muito crítica com outras pessoas, pode ser que ela seja crítica com ela mesma. Então, ela não aceita características nela e ela tem dificuldade de aceitar características em outras pessoas também, porque ela aprendeu a procurar essa perfeição, essa questão toda. Mas, então, né, eu falei que eu ia falar da questão da auto-hipnose, eu falei que eu ia falar da questão da autoestima. Mas o que acontece? A autoestima é um conceito muito genérico, que muitas coisas, como eu estou falando aqui, e outras que eu não falei ainda, estão associadas à autoestima. Então, quanto tempo eu sinto emoções positivas no meu dia e quanto tempo eu sinto emoções negativas? E qual é o impacto dessas emoções? Então, tudo isso está associado à autoestima. Então, quando a gente fala em autoestima, existem vários fatores, né? Não é uma coisa que você trabalha a autoestima, você vai trabalhando fatores específicos que a gente vai identificando que nos ajudam à medida que a gente vai melhorando esses fatores, a gente vai melhorando também a nossa autoestima. Isso que eu estava falando sobre julgar as outras pessoas, é muito comum a gente ver questões de preconceito. Então, a pessoa tem preconceito contra uma nacionalidade, contra uma tribo social, alguma coisa assim. E é muito comum ver isso em filmes, né, em histórias e tal. Alguém que não conhece ali, tem um preconceito extremo. Aí, por alguma razão do destino, a pessoa tem que começar a conviver com aquele tipo de pessoa. E aí fica claro para ela alguma limitação dela
que não estava sendo aceita, que não estava sendo bem resolvida, que não estava sendo bem organizada, que quando ela aceita aquilo nela, ela passa a aceitar aquele tipo de pessoa também. Então, é muito comum a gente ver esse tipo de história. E eu, particularmente, né, eu era muito inseguro quando era mais novo, eu tinha autoestima bem baixa e tudo mais, e quando eu via alguém, outras pessoas, né, fazendo algum tipo de característica, um tipo de comportamento, imediatamente eu pensava, aquela pessoa deve ser insegura, aquela pessoa deve ter autoestima baixa. Então, tem uma característica aqui, né, que é interessante, que na PNL foi chamado de meta-espelho, que quando a gente tem muita facilidade para perceber características nas outras pessoas, isso significa que a gente tem aquilo e muitas vezes aquilo não está bem resolvido na gente mesmo. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você for usar, por exemplo, um processo de auto-hipnose para melhorar a sua autoestima, algumas coisas que você pode fazer é trabalhar pontualmente. Quais são as coisas que mais te irritam nas outras pessoas? O que você mais percebe nas outras pessoas que te irrita? Porque se tem alguma coisa nas outras pessoas que te afeta, significa que aquilo, de alguma maneira, não está bem resolvido em você. Quais são as memórias que você tem, ou as coisas que você lembra, que você tem desejo de vingança? Né? Que você sente que você quer... Alguém te prejudicou, você quer prejudicar de volta. Se você anotar isso e começar a trabalhar a emoção dessas experiências, ao longo do tempo, sua autoestima vai melhorando também, porque você vai passando a acolher as coisas em você também. E, claro, quais são coisas que você não acolhe nos outros ou coisas que você não acolhe em você mesmo? Então, pega agora um manual, um caderno, um bloco aí para fazer anotações e escreve. Quais são as coisas que mais te irritam nas outras pessoas? Trabalha isso. Quais são as coisas que você tem vontade de se vingar? Trabalha isso. O que você não consegue acolher nos outros, aceitar nos outros, que você julga nos outros, que você discrimina nos outros? Anota. E as coisas que você faz com você mesmo, que você não aceita, não acolhe, julga em você, que você acha que você não deveria ter. E na medida que você for trabalhando emocionalmente isso, né, e você pode usar auto-hipnose, como eu falei, eu vou gravar um vídeo depois sobre auto-hipnose, como fazer auto-hipnose, mas vai criando consciência dessas coisas que eu fui falando, dessas 4 coisas, que ao longo do tempo você vai perceber não só você se sentindo melhor consigo mesmo, como você aprendendo a ter mais facilidade de se comunicar com as outras pessoas, porque você vai se dar o direito de estar ali. Você vai se dar o direito de pertencer àquele grupo, de ser aceito. Muitas vezes a pessoa tem problema de relacionamento, por exemplo, porque as pessoas começam a tratar ela bem, mas ela não se trata bem, ela não se aceita, e é como se não fizesse sentido alguém aceitá-la. Então essa pessoa vai tratar a outra mal, ou fazer alguma coisa que vai sabotar o relacionamento, mesmo que a outra pessoa trate ela bem, porque é como se na cabeça dela não existisse aquela possibilidade de alguém tratar a pessoa bem. Então ela vai achar que é falsidade e tudo mais. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a gente vai tanto nos sentir melhores, né, com a gente mesmos, como se comunicar melhor, desenvolver relações, amizades, relacionamentos, questões de trabalho, né, questões profissionais, mais melhores mesmo, mais saudáveis, de uma maneira mais ecológica, mais natural. Então, eu vou encerrando por aqui esse vídeo, espero que tenha ficado claro. E pode continuar mandando comentários, manda para mim, né? Eu coloco aqui ó, o meu contato aqui embaixo. E pode me chamar, mandar dúvidas, perguntas, comentários. Se você não é inscrito no canal, né? Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, você se inscreve também no canal e vai acompanhando aí que sempre vai estar chegando mais novidades. Então, abraços e até a próxima.